Terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: o que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos seus serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhe disse: agora leva um pouco ao encarregado da festa. E assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Feche os teus olhos comigo em nome de Jesus. Pai, nesta noite em tua presença nós clamamos confiando e acreditando no teu agir, no teu operar. Senhor, eu te faço um pedido especial. Abre as janelas dos céus aqui neste lugar, iluminando a nossa mente, o nosso coração, para melhor compreender o que o teu Espírito tem a falar conosco aqui neste lugar. Eu sei, Senhor, que é um tempo que é necessário expor a tua palavra, e que venhamos ser fiéis a ela, e que nesta noite nós venhamos viver algo extraordinário aqui neste lugar. Eu te peço, Senhor, assim como esta palavra falou comigo e me tratou neste dia de hoje, que da mesma forma o Senhor venha falar e tratar a vida deste povo que aqui está, abençoando, operando e agindo, Senhor, sobre a vida deles. É o que eu te peço e é o que eu te agradeço. Fica conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Quem pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Bom, pode sentar, olha para mim. Para mim, o Evangelho de João, ele é um dos melhores evangelhos escritos, não de forma gramatical ou de forma culta literária, mas eu falo de forma teológica. O Evangelho de João, ele vai expressar algo de forma extraordinária. O que, pastor? Ele vai trazer textos cristocêntricos e que alegram o nosso coração de entender que há um Senhor sobre as nossas vidas. João, ele vai carregar uma missão de trazer o conhecimento do Filho de Deus para nós, e compreendendo que Ele é o Senhor da nossa vida. A partir do capítulo de número 2, nós vamos adentrar em passagens e numa série de mensagens que vão trazer sinais, e sinais são algo extraordinários. Nós vamos usar algumas vezes a expressão milagre, mas os sinais, eles vão além dos milagres. Por quê, pastor? Porque os sinais, eles não só vão trazer um agir de Cristo, mas eles vão trazer um grande ensinamento através deste agir. E é interessante que ao decorrer dessa maratona, a qual nós estaremos pregando, esses 12 capítulos a 11 capítulos,
É interessante que nós vamos ver o Senhor operando de uma forma gloriosa, e não somente operando fisicamente nas pessoas, mas tudo aquilo que o Senhor operava tem uma mensagem a mais, tem um sentido a mais. E é isso que eu quero trazer hoje diante de você, porque esta quinta-feira do avivamento, creio eu em Deus, o Senhor marcará a tua vida. Então olha aqui para mim. Aqui vai começar os grandes sinais operados por Jesus. Nos 11 primeiros capítulos de João, Jesus ele vai revelar sua glória, operando 7 grandes sinais. Nos 10 últimos capítulos, Jesus recebe glória quando é glorificado pelo Pai. A palavra mais usada por João para descrever os milagres de Jesus é Semion, que tem um termo alternativo para milagres e maravilhas. Então vamos compreender que João ele vai usar várias vezes esse termo Semion, que vai trazer uma tradução para nós de milagres e maravilhas. A palavra Semion demonstra que Jesus queria que as pessoas olhassem além dos milagres, ou seja, para o seu significado. Então, os 7 sinais, a qual vai ser expostos aqui toda quinta-feira, começando por hoje, ele não traz somente um agir ou um operar na vida de alguém, ele traz uma mensagem a mais. E isso é interessante porque todo sinal, todo milagre ou maravilha que vai ser expressado aqui nesses 11 capítulos, ele vai trazer diante de nós um olhar diferente. Por que um olhar diferente? Porque através deste milagre que o Senhor operou na vida e nessas narrativas, nós vamos ver um significado diferente, nós vamos ver algo diferente, a qual o Senhor está expressando, e isso me alegra. Por que, pastor, alegra o Senhor? Porque eu sei que muitos de vocês que aqui estão hoje, vêm por algo que está enfrentando, por uma luta, por um problema, por uma guerra, por uma situação, e eu entendo que muitas das vezes, quando nós somos levados ao Senhor, o nosso senso de urgência, ele fala mais alto. Por quê, pastor? Porque tem uma necessidade que está te incomodando, porque tem um problema que está te incomodando. E se você for ver esses 11 capítulos, sempre aparece algo, e em cima deste algo, Jesus ele opera. Em cima deste problema, desta situação que ocorre, o Senhor ele opera, mas ele opera para não somente naquilo que aconteceu ali, não somente no fato ocorrido, mas ele opera além disso, levando o olhar das pessoas além de um milagre, e sim para o significado daquele milagre. Nós vamos compreender que o capítulo de número 2, ele vai narrar um dos primeiros, ou melhor, o primeiro milagre público do ministério de Jesus. E nós vamos ver que ele vai operar em um casamento. Então a narrativa vai trazer diante de nós algo extraordinário. Por quê, pastor? Porque nós vamos ver o Senhor operando dentro de um casamento. Logo em um casamento, alguns vão de uma forma equivocada trazer certas interpretações a esse texto, mas não quero adentrar nisso. Mas eu estou trazendo como uma informação, porque Jesus, ele não somente transforma água em vinho, ele faz algo muito maior ali. Jesus não somente pega a água e vai transformar em vinho para suprir a necessidade daquele casamento. Ele vai operar algo muito maior dentro daquele casamento. E é isso que eu quero que você entenda. Por quê, pastor?
Porque não é somente este momento ou esta necessidade que vai ser tratada aqui. Tem algo muito maior que Ele vai realizar sobre as nossas vidas aqui. Eu vou repetir e eu quero que você entenda. Não é somente o meu senso de urgência que me trouxe aqui. O que te trouxe aqui hoje, você vai começar a compreender. O que te trouxe aqui, te trouxe para trazer um significado maior. Te trouxe para te dizer que algo o Senhor tem para te ensinar, algo o Senhor tem para realizar sobre a tua vida. Então olha para cá. Nós vamos ver que os sinais de Jesus apontavam para Ele mesmo, lançavam luz sobre a sua pessoa e obra. Nós vamos ver esse texto que agora está em tela. Ele vai apresentar a glória do Senhor, a autoridade do Senhor e o conhecimento do Senhor. Então isso aqui é algo muito interessante. Por quê? Porque nós vamos ver que o que o Senhor vai fazer aqui é muito além de transformar a água em vinho. Ele vai demonstrar a sua glória, Ele vai demonstrar a sua autoridade, Ele vai demonstrar o seu conhecimento. Então nós vamos compreender que o que o Senhor vai operar aqui é algo muito maior. O que o Senhor vai fazer aqui é algo muito maior. Por quê? Porque o milagre revela quem Ele é. O que Ele faz aqui revela quem Ele é. O que Ele opera aqui revela quem Ele é. Como assim, pastor? Eu não entendi. Não foi somente transformar água em vinho, mas mostrar que Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Não é somente tratar um senso de urgência, e sim mostrar a glória do unigênito sobre as nossas vidas. Não é somente tratar aquilo que é necessário, mas vai nos mostrar o conhecimento de Jesus em cima daquilo que estamos vivendo. Então eu quero que você entenda isso aqui. Este problema Ele conhece, este problema vai revelar a glória dele sobre as nossas. Jesus, este problema vai demonstrar a autoridade dele diante de nós aqui nesta noite. Eu quero que você entenda, vai muito além, aleluia. O que Ele vai fazer hoje em nossas vidas vai muito além, vai mostrar quem Ele é sobre nós, aleluia. Quantos acreditam nisso aqui? Levanta a tua mão comigo para os céus, porque eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. 2023 será marcado pelo Senhor. Eu vou repetir isso aqui. 2023 será marcado sobre a tua vida. Por quê, pastor? Porque desde já eu quero usar esta palavra para profetizar na tua vida. Profetizar o quê, pastor? Você verá a glória do unigênito sobre a tua vida, resplandecendo como o sol que se levanta todo amanhecer. E por que o Senhor está dizendo isso, pastor? Porque eu sei que aqui tem pessoas que estão vivendo uma fase ruim, mas eu tenho uma palavra para você. Há um Deus que te olha hoje, há um Deus que opera hoje sobre a tua vida. Olha para cá. A glória de Jesus, ela vai se manifestar num casamento. E isso é interessante, por quê? Porque o versículo 1 vai dizer: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Nós vamos ver que na agenda de Jesus havia espaço para celebrar as alegrias da vida. E é muito significativo que Jesus tenha aceitado o convite para o casamento, pois Ele não veio tirar a alegria e o prazer dos seres humanos. E isso aqui é interessante, irmãos, porque nós vamos perceber que dentro da agenda de Cristo, Ele vai fazer o melhor, realizar algo muito importante. Porque Ele foi convidado para um casamento, e dentro deste convite
ele estava lá celebrando esta alegria da vida. E eu quero abrir um parênteses aqui. Um parênteses por quê, pastor? Porque nós vamos entender que o Senhor, Ele não vai nos privar de viver alegrias em nossa vida. O Senhor, Ele não vai nos privar de celebrar momentos felizes da nossa vida, como o casamento. O casamento é algo de Deus, é instituído por Ele, é dado por Ele. Então o Senhor não vai nos privar de viver esta alegria, esta felicidade, e Ele estará conosco compartilhando desta alegria. É interessante isso, porque nós vamos viver um período, irmãos, em que o mundo está tão deturpado, que eles vão colocar o casamento como algo monótono, vão colocar o casamento como algo que traz infelicidade. Esses dias eu estava lendo algo interessante, uma nota de um psicólogo, que ele dizia que o melhor casamento é aquele que dura apenas 5 anos. Depois disso, as pessoas têm que se separar e viver a sua vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Quando Deus, Ele une um homem e a mulher, não é somente para 5 anos, é para uma vida toda. Quando Deus, Ele une um homem e uma mulher, une para serem felizes e não infelizes. Então eu quero que você entenda que isso faz parte da glória do Senhor sobre as nossas vidas. E é interessante que este primeiro milagre de Jesus, ele vai repelir o temor desarrosado de nós, de que a religião rouba da vida a felicidade da vida, ou de que a lealdade a Cristo não se coaduna com a expansividade dos espíritos e com os prazeres inocentes. Então nós vamos compreender algo aqui. O mundo hoje está bagunçado demais. A igreja hoje se tornou algo bagunçado demais. Por quê, pastor? Porque nós vamos ver o legalismo, a religiosidade, tirando e privando a liberdade cristã, a alegria cristã. E eu quero tocar nesse assunto hoje, porque hoje nós vivenciamos um período em que as pessoas são ranzinza demais, amarga demais, não se alegram uns com os outros, não festejam com a felicidade dos outros, e tudo isso por dogmas, por coisas que não tem nada a ver. Mas eu tenho uma palavra hoje de Deus para a tua vida. O Senhor, Ele não nos priva de celebrar as alegrias da vida. O Senhor, Ele não nos priva de celebrar as felicidades da vida. Então eu quero trazer uma palavra para você. Os que são casados, se alegrem no Senhor. Os que ainda vão casar, casem alegres no Senhor. E aqueles que ainda não casaram e esperam, ficam espertos, atentos e alegres. Por quê? Porque isso será uma bênção sobre a sua vida. Amém? Olha para cá. Nós vamos compreender que o Senhor, Ele vai ser convidado. O texto vai descrever: a mãe de Jesus estava ali. Versículo 2: Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E isso aqui é interessante. O que, pastor? Jesus é convidado para este casamento. Então nós vamos compreender algo aqui, que mesmo quando, ou melhor, que Jesus deve ser convidado para estar em nossa casa. É interessante isso, irmãos. Por quê, pastor? Porque tudo aquilo que vamos realizar, vamos fazer dentro do nosso lar, nós temos que convidar o Senhor. Temos que convidar o Senhor para o nosso lar. Temos que convidar o Senhor para aquele momento, para aquela alegria. E nós vamos ver que Jesus, Ele é convidado. E eu quero chamar a tua atenção para isso aqui hoje. Você tem convidado o Senhor para dentro da sua casa. Você tem convidado o Senhor para dentro deste casamento.
Você tem convidado o Senhor para vivenciar esses momentos na sua vida? Eu digo isso porque muitos esquecem a importância que é de ter Cristo em nossas vidas. Muitos vão esquecer a importância de que é ter o Senhor em nossa vida. É interessante que Maria, mãe de Jesus, ela estava neste casamento, e provavelmente ela era próxima da família deste casal. Também nós vamos ver que Jesus, como filho mais velho, ele foi convidado junto com os discípulos para estar ali. Então nós vamos compreender algo aqui, irmãos. Tirando essa parte histórica, nós vamos compreender que a maior necessidade da família é pela presença de Jesus. Mais do que bens, conforto e sucesso, a família precisa da presença de Jesus. Eu estou iniciando devagar para que você venha ser alimentado hoje aqui, e que você entenda a importância de que é ter Jesus em nossa vida, ter Jesus em nosso lar. Eu digo isso porque nós vivenciamos um período difícil, irmãos. Nós vamos ver as famílias se degladiando. Nós vamos ver que as famílias, um tem odiado o outro, um tem odiado o outro, e isso é algo que traz um grande declínio, e esse declínio vem destruindo vidas, famílias, reuniões de famílias. Tem famílias que não se reúnem mais aos domingos, tem famílias que não sentam mais ali. Casa do bairro é ter Jesus na nossa casa. Melhor do que ter bens é ter o Senhor na nossa vida. Não há maior alegria, não há maior felicidade, não há nada melhor que venha suprir a presença do Senhor em nossas vidas. Então eu quero que você entenda: tudo que você for fazer, convide o Senhor. Convide o Senhor para a sua vida. Convide o Senhor para a sua casa. Convide o Senhor. É essencial ter Jesus em nossas vidas. É essencial ter Jesus em tudo aquilo que nós vamos estar fazendo. E é interessante que o contexto ele vai falar sobre casamento, vai falar sobre agora a união de uma família que está sendo instituída, e eles convidam Jesus. Eles vão chamar a Jesus, eles vão convidar a Jesus. Mas eu quero abrir um grande parênteses com vocês. Nós convidamos Jesus para tudo. Por quê, pastor? Porque nós não levamos duas vidas, só levamos uma. O que vivemos aqui, vivemos também na nossa casa. O que somos aqui, também temos que ser fora daqui. O que somos aqui, também temos que ser dentro da nossa casa, no meio da nossa vizinhança. É por isso a importância de termos Jesus em nossa vida. Amém? Olha para cá. Em segundo lugar, mesmo quando Jesus está presente, pode faltar alegria no casamento. É interessante que o texto ele vai começar a trazer uma narrativa descrevendo que a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para estar ali neste casamento. Só que a Bíblia ela vai, no seu versículo 3, ela vai trazer algo que vai ocorrer no momento da festa, algo que vai acontecer no meio desta festa. Eu falei sobre a importância do casamento, sobre a alegria do casamento. Falei sobre a importância de ter Jesus como centro deste casamento, como centro da nossa família, como um convidado especial para estar ali. Depois desta pequena introdução, eu quero entrar na mensagem com vocês, porque dentro deste contexto que vai se iniciar, trazendo uma festa, trazendo alegria, este momento agora ele vai mudar. Este momento agora ele vai declinar, porque aquilo que era para ser um momento de alegria, de festa, agora vai viver um momento em que o vinho vai acabar.
E é interessante que no meio desta narrativa, João, ao descrevê-la, ele vai descrever de uma forma tão poderosa, porque quando nós vamos iniciar os versículos, nós vamos sentir a alegria de ter Cristo ali. É um casamento, é uma família que está sendo agora constituída e construída. Só que nós vamos perceber, irmãos, que mesmo Jesus ali, Ele não vai nos privar, ou melhor, mesmo com Jesus ali presente, pode faltar alegria. E isso é interessante. É interessante por quê, pastor? Porque nós vamos perceber que mesmo com Jesus ali, Ele não vai nos privar de viver certas coisas em nossa vida. E aqui eu quero chamar a tua atenção. Por quê, pastor? Porque eu comecei a mensagem doce, de uma forma agradável, devagarinho, para você começar a entender e se alegrar junto comigo nesta noite. Mas eu quero que você entenda, irmãos, que mesmo eu convidando Jesus, mesmo Jesus sendo o centro, mesmo Jesus ali, há momentos da nossa vida que aquilo que era doce vai se tornar amargo. Aquilo que era abundância vai faltar. Aquilo que era alegria vai passar a ser tristeza. E nós vamos ver que agora o texto ele vai mudar de uma forma muito interessante, porque ele vai trazer as alegrias e ele vai dizer no versículo 3, acompanha comigo: tendo acabado o vinho. Tendo acabado o vinho acaba. E é interessante que neste presente contexto, o vinho era o principal provisão no casamento, e também simbolizava alegria, como descreve em Eclesiastes 10:19. Às vezes o vinho da alegria acaba no casamento. Desde o início, a vida cristã não é um parque de diversões e nem uma colônia de férias. Ser cristão não é viver numa estufa espiritual e nem mesmo ser blindado dos problemas naturais da vida. Olha para mim, nós vamos começar a compreender, irmãos, aqui nesta noite, que mesmo com Jesus ali presente, mesmo com Jesus ali naquele casamento, algo vai acontecer. E eu não quero dizer que o que aconteceu é culpa de alguém. Também não quero dizer que o que aconteceu ali ocorreu para que Jesus viesse operar. Eu quero que você entenda, tem coisas que acontecem na nossa vida, tem fatalidades que vão ocorrer, há problemas que vão aparecer, certas circunstâncias que se farão presentes em nossas vidas. Mas eu quero que você entenda, não esqueça quem você convidou para estar lá. Não esqueça quem está lá. Entenda, este problema não aparece porque Ele está lá para resolver. Há momentos que os problemas virão. O Senhor não há de nos privar. Nem sempre a nossa vida será só alegria, festa. Nem sempre a nossa caminhada nós viveremos dentro de uma bolha, guardados e protegidos de viver certos desamores, de viver certas diversidades. E é interessante que dentro disso nós não vamos nem sempre viver uma colônia de férias. Por quê? Porque ser cristão não é viver. Essas coisas acontecem, ficamos abatidos, entristecidos, é normal, coisas naturais da vida, são coisas que ocorrem. Talvez esta palavra, mas você não chegou bem, há um problema lá na sua casa, há um problema com o seu marido, com os seus filhos, há um problema dentro deste casamento, ou até mesmo dentro deste relacionamento que está querendo caminhar para um casamento, e muitas das vezes isso vai acontecer.
As adversidades chegarão, os problemas irão nos abraçar, os problemas virão bater sobre a nossa porta, e muitas das vezes chegar sem avisar, muitas das vezes chegar sem mandar uma mensagem. Mas eu quero que você entenda, mesmo que o Senhor não nos prive de viver isso, mesmo que o Senhor não nos dê os tais livramentos que imaginamos, eu quero que você entenda que lá Ele está, que presente Ele está, que ali Ele estará, e Ele estando ali, creia em Deus, confie nele, que algo Ele irá fazer ao seu favor, algo Ele vai operar, porque há momentos que o vinho acaba, irmãos, a alegria acaba, há momentos que as circunstâncias virão, e nós vamos entender que um verdadeiro crente, ele enfrenta suas lutas, seus dissabores, suas tristezas e decepções. Os filhos de Deus também lidam com doenças, pobrezas e escassez. Mesmo quando Jesus está conosco, somos provados para sermos aprovados. E eu quero que você guarde isso hoje no seu coração, porque o que tem enchido a igreja hoje são pessoas cheias de problemas. Aí as pessoas vão olhar e vão dizer: não, isso é culpa do inimigo, isso foi a obra, isso foi a fulana que tem inveja, isso foi não sei quem que se levantou, isso foi aquela que me olhou com cara feia no meu trabalho. E eu quero que você entenda, meus irmãos, que nós nem sempre vamos viver só alegria, nós também vamos viver tristezas, nós também não vamos só sempre viver vitórias, mas também frustrações. E eu quero que você entenda que isso faz parte da nossa vida. A nossa vida, ela é feita de altos e baixos, mas é como eu me posiciono que muda e faz a diferença dentro da história. Por quê? Porque um verdadeiro crente não procura alguém para colocar a culpa. Um verdadeiro crente fica de pé e luta, entendendo quem está com ele. Um verdadeiro crente se levanta para tentar resolver, mas confiando naquele que está ali com ele. É isso que eu quero que você entenda. O que estamos vivenciando, ou que estamos passando diante dele, é isso aqui que eu quero chegar com você. Tem coisas que acontecem, tem coisas que vão ocorrer em nossas vidas, porque hoje, irmãos, nós vivemos uma doença dentro das igrejas. E que doença é essa, pastor? Se chama teologia da prosperidade. E o que é a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade vai pregar que se teu casamento não está bem, é porque o diabo está atrapalhando a tua vida. Se você está desempregado, é porque você está em pecado. Ela vai dizer: se você está vivendo isso, é porque o inimigo operando sobre a tua vida. E infelizmente hoje as pessoas caminham com este pensamento. E eu não estou dizendo que o inimigo não tenta contra nós, ele tenta dia e noite. Ele anda ao nosso derredor dia e noite. Ele tenta nos tragar dia e noite. Mas lembra quem foi convidado para estar na festa. Lembra quem foi convidado para estar no casamento. Lembra quem foi convidado para estar dentro da tua casa. É Jesus. E se tem algo que eu aprendo com Jesus, é a obra dele é tão poderosa que ela nos livrou da mão do inimigo. Ele não tem poder sobre as nossas vidas. Então aquilo que você aprendeu lá atrás, dizendo que foi o inimigo, que foi isso, que foi a macumba, que eu quero que você entenda. Olha aqui para mim, tem coisas que acontecem, tem provações que chegam, há momentos este vinho acaba. E quantos aqui estão diante de mim e não estão vivenciando isso? Tem gente que já percebeu que o vinho acabou dentro de casa. Tem gente que já percebeu que a alegria está em falta dentro de casa. Tudo está indo de mal a pior. A alegria faltou. E eu quero que você entenda que tem coisas que realmente acontecem. Tem coisas que realmente ocorrem na nossa vida. Tem coisas que o Senhor não vai nos privar, irmãos. E se tem
O que Deus não nos priva se chama provação. Provação todos nós passamos, provação todos nós enfrentamos, provação todos nós vamos nos deparar com isso. Não tem ninguém aqui que esteja blindado contra isso. Você está blindado contra o inimigo, mas contra as provações de Deus não. Por quê? Porque as provações é o próprio Deus que opera em nossas vidas. Lembra Gênesis 22? Quem é que vai provar Abraão? O próprio Deus. O próprio Deus vai colocar Abraão em prova. E eu quero que você entenda que às vezes essa alegria acaba, a provação chega, o dia mau chega. E quando esta provação chegar, e este dia mau chegar, eu quero que você entenda que somos provados para ser aprovados. Eu quero que você entenda que Deus está trabalhando sobre a sua vida. Eu quero que você entenda que Deus está trabalhando sobre a sua vida. E por que o Senhor está dizendo isso, pastor? Porque o vinho vai acabar mesmo com Jesus lá dentro. A pergunta que eu faço é: o inimigo tem mais poder que Deus? Sim ou não? Então olha aqui para mim, irmão. Se estamos em Cristo, somos mais que vencedores. O problema é que nós não sabemos lidar com as adversidades da vida. E hoje eu quero te ensinar a ficar de pé e seguir em frente, a ficar de pé e confiar no Senhor, a olhar para aquilo que você está vivendo e perceber que falta algo ali que acabou. Por quê? Porque a vida do crente será assim. Tem coisas que vão acabar, irmãos. Tem coisas que vão chegar ao fim. E dentro desse contexto nós vamos ver um casamento que foi realizado para durar 7 dias, mas no meio da festa o vinho acaba. E isso aqui era algo muito grave. Por que muito grave? Porque isso seria o maior vexame da época, uma humilhação. Aqueles que estão ali dando a festa de casamento, eles têm que ter comida e bebida para alimentar todos os convidados até o fim da festa. E isso na época era algo desonroso. Isso na época era algo humilhante. Isso na época era algo que trazia descrédito para aquela família, porque faltou algo para os convidados, principalmente para a família do noivo, que era quem sustentava, ou melhor, quem patrocinava o casamento da época. A comida, a bebida, a ornamentação, tudo. Hoje em dia os casamentos eles duram 1 hora e meia, mas nesse tempo eles duravam de 3 a 7 dias. 7 dias de festa, 7 dias festejando. E tinha que ter alimento para todos os dias, bebida para todos os dias. Só que agora este vinho acaba. Eu quero que você olhe bem para mim, porque há momentos da vida que nós vamos caminhar compreendendo: eu fiz de tudo para dar certo, eu fiz de tudo para ser o melhor, mas o vinho acabou, o vinho chegou ao fim. E eu quero te dizer que isso não é culpa sua, porque eu creio que ele se programou para aquela festa. Ele se programou para ter tudo ali direitinho, os dias certos. Só que algo aconteceu, irmãos. E eu quero que tu entenda uma coisa: tem coisas que vão sair do nosso controle. Tem coisas que nós vamos perder o controle. Tem coisas que vai sair da nossa mão. Tem coisas que vai sair da nossa autoridade. Tem coisas que vai sair. E são coisas que ocorrem. São coisas que acontecem. Mas é interessante que quando nós vamos ver que este vinho falta, logo alguém vai diagnosticar o problema com urgência. E eu quero falar sobre isso porque nós temos que ter um senso de urgência. E precisamos diagnosticar o problema com urgência. E aqui eu quero falar de outro modo. Porque tem pessoas que sabem o que já aconteceu. Tem pessoas que entendem. Tem
pessoas que já compreenderam. É interessante que Carson, ele vai dizer assim, ó, diz que Maria provavelmente tinha alguma responsabilidade na organização e distribuição da comida. Daí a sua tentativa de lidar com a escassez de vinho. Uma ocasião festiva começa, podia prolongar-se até por uma semana inteira. E o término do vinho antes do fim seria um sério golpe que afetaria principalmente a reputação do hospedeiro. E é interessante que quem vai perceber quem acaba é Maria. O texto vai descrever: e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Carson vai trazer de uma forma histórica que Maria estava participando dos bastidores da organização desta festa, e ela vai perceber que o vinho acaba. Ela vai perceber que aquele vinho acabou. E sabe o que é mais interessante? As mulheres, elas prestam mais atenção nas coisas do que os homens. Se você for estudar sobre isso, você vai entender que as mulheres, elas têm uma percepção muito maior que a dos homens. Não é verdade? As mulheres vão olhar e vão dizer: ó, tem um negócio errado aqui. A minha esposa é assim, eu digo para ela: o profeta sou ela, diz assim: mas quem vê sou eu. Tem coisas que eu não estou vendo, ela vê, e quando eu vou teimar, eu quebro a cara. Ela viu primeiro que eu ali. Porque as mulheres, geralmente, elas têm uma percepção maior. Elas vão olhar e vão dizer: tem alguma coisa errada aqui. Maria vai olhar para dentro do casamento, e ela vai perceber que o vinho acabou. Ela vai perceber que o vinho ele vai se encerrar ali. E isso é interessante. É interessante por quê, pastor? Porque ela entendia que isso seria algo trágico para os seus hospedeiros. Isso seria algo trágico que ia afetar a reputação daquela família, que ia afetar tudo aquilo que eles prepararam para ser felizes, para caminhar. E é interessante que ela vai perceber. E quando ela vai perceber, com esta percepção mais aguçada, para ver o que está faltando, é interessante que nós vamos ver que as mulheres têm uma percepção aguçada. Geralmente quem conversa sobre relacionamento é mais a mulher do que o homem. É mais a mulher do que o homem. A mulher ela tem essa percepção aguçada de olhar e dizer: olha, nosso relacionamento, a gente precisa conversar. Isso aqui precisa ser, porque para o homem não, irmãos. O homem ele é básico, tendo a comida dele, a roupa dele, a cama dele arrumada. E à noite ele namorar com a mulher dele, está tranquila a vida dele. Está tranquilo. Mas a mulher não, a mulher ela tem uma percepção maior. Ela olha e diz: está faltando algo. Ela olha e diz: tem algo de errado. E é interessante que dentro da igreja isso não é diferente. O maior público da igreja não é de homens, é de mulheres. E principalmente daquelas que estão em guerra. Principalmente daquelas que estão em luta. É mais fácil tu ver uma mulher lutar por um homem do que um homem lutar por uma mulher. É mais fácil tu ver a mulher dentro da igreja com a foto feia do abençoado, toda amassada de tanto ela chorar na foto, do que tu ver um homem dentro da igreja. É interessante. Mas eu quero hoje trazer uma palavra para você, mulher. Eu quero hoje trazer uma palavra para você que está lutando pela sua família, que está lutando pela sua casa. Você não está sozinha. Você não está sozinha, porque está com você aquele que tem todo o poder para operar dentro da tua casa, para agir no meio da tua família. Você não está sozinha. Há um Deus que opera ao teu favor. Ele sabe que tu viu, Ele sabe que tu percebeu. Não te preocupa, está chegando a tua hora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nós vamos compreender algo. O que, pastor? Que precisamos levar o problema à pessoa certa. Quando Maria percebe o que está acontecendo, logo ela vai falar com Jesus.
É interessante que o texto vai dizer assim, ó, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. É interessante, porque como nós já dissemos, a festa de casamento naquela época, ela durava até uma semana. Embora a responsabilidade financeira toda fosse por parte do homem, nós vamos ver que vai chegar um momento que esta vai sentir a falta, vai acabar. Só que é interessante que quem percebe, ela não espalha, ela vai com Jesus. Eu te elogiei, mulher, mas agora eu vou chamar a tua atenção. Aqui é assim, a gente trata de um lado, mas aperta do outro. Olha para mim, Maria, ela vai perceber o que acontece. E o que falta hoje em dia é muitas pessoas parecidas com a nossa irmã Maria. Por quê, pastor? Porque ela percebe, quando ela percebe, ela vai direto com Jesus. Quando ela vai perceber, ela não espalha a notícia da falta de vinho entre os convidados, evitando um clima de murmuração. Ela levou o problema a Jesus. Antes de comentarmos as crises que atingem a família, devemos levar o assunto aos pés de Jesus. Nossos dramas familiares não devem se tornar motivos de murmuração, mas de intercessão. Em vez de envergonharmos a família com a divulgação de nossas limitações e fraquezas, nós devemos confiadamente apresentar essa causa a Deus em oração. Maria percebe e vai falar com Jesus. Ela não espalha, ela não chega com uma amiga, ela não chega com alguém próximo, ela vai levar direto para Jesus. E aqui eu quero que você entenda isso. E o que, pastor? Nós estamos falando de família. E eu quero que você entenda que há problemas dentro da família que eles não necessitam de sair. São fragilidades, são problemas graves que sabe que atinge a família, e são problemas cheios de dramas e que não devem ser motivos de murmuração, irmãos e irmãos. Eu quero que tu entenda. Eu sei que tu tem uma amiga, mas ela não vai resolver o teu problema. Eu sei que os que têm mãe vai falar com a mãe, mas ela também não vai resolver. As que têm irmã, o que está acontecendo dentro da tua casa, não é na casa dele, não é na casa dela. Então tem coisas que tem que ficar lá. Por quê? Porque não existe família perfeita. Me mostra uma família que é perfeita. Não existe. Não existe uma família perfeita, mas eu quero que você entenda isso aqui. E por não existir uma família perfeita, nós não devemos fazer divulgação das nossas limitações e fraquezas dentro da nossa casa. O problema mal começou, tu já está falando. Agora faz diferente. Em vez de tu chegar com alguém e falar, te ajoelha e fala com Jesus. Porque se tu perceber o problema, é Deus te mostrando, está tendo problema dentro da tua casa. Então te ajoelha e ora. Eu sei que tem coisa, eu estou cansada, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Mas eu quero que você entenda até onde vai a sua confiança em Deus. Está naquilo que você vê ou está naquilo que você crê? Onde está a minha confiança no Senhor? Não é porque que eu não estou vendo mudança, não estou vendo nada dar certo, que Ele não vai fazer aquilo que me prometeu, que Ele não vai fazer aquilo que está diante do meu problema, da minha situação. Mas eu quero que você entenda isso aqui. Eu quero que você compreenda. Se Deus te deu esta família para cuidar, cuide. Pastor, o senhor não sabe o que eu passo, eu sei.
não sei. Eu sei que está difícil. Eu sei que eu não sei a tua dor. Mas eu quero que tu entenda que Jesus está lá. Eu quero que você entenda que Jesus está operando ao teu favor. E com Jesus as coisas são diferentes. Com Jesus as coisas são diferentes. Porque Ele tem o poder de solucionar. Ele tem o poder de fazer. Mas eu quero que tu entenda que nós devemos apresentar esta causa a Deus em oração. Então, ao invés de você ficar murmurando pelo filho que dá trabalho, ore por ele. Em vez de você ficar murmurando pelo este problema familiar, ore para que o Senhor opere sobre este problema. Sabe por quê? Olhe ao seu redor hoje. Você não é único. Se sentar, a gente passa o dia, a noite, o dia, e vai ser problema atrás de problema e não vai acabar. Cada um que está aqui tem um problema. Cada um que está aqui está passando por algo, sofrendo algo. Mas eu quero que você entenda que isso não deve ser motivo para murmurarmos, e sim para orar e confiar no Senhor. É como eu me posiciono que eu consigo lidar com as dificuldades dentro da minha casa. Se eu agir como tolo eu enfrento a situação. Mas se eu agir como sábio, eu vou vencendo esta situação. E Provérbio diz isso: a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola ela derruba. E assim eu também falo para os homens, porque o casamento ele não é só da mulher, o casamento é do homem com a mulher. Só que tem homem que é difícil. Eu sou pastor, irmã, a minha esposa puxa minha orelha. Tem coisa que ela diz: olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu quero que tu entenda que casamento, ele é isso. É a união de duas pessoas que se tornam uma. E eu vou falar algo aqui para os homens. Deus te deu a tua mulher para tu cuidar. Não foi tua mãe, não foi tua tia, não foi tua prima. Porque tem muita gente que troca a mulher pela mãe. Ah, mas é minha mãe. Eu quero que tu entenda que se fosse para ti ficar com a tua mãe, a Bíblia dizia assim: se unirá o filho com a mãe, se tornará uma só carne. Mas não, ele assim: se unirá homem e mulher e se tornarão uma só carne. Aperta para vocês também. Irmãos, porque o homem tem que entender que o casamento, ele não se faz só no deleite da cama, mas se faz no dia a dia. Se faz na divisão das tarefas, se faz no caminhar, do ouvir e do compreender e do ajudar. Eu tenho uma professora boa dentro da minha casa. Antigamente eu queria saber de problema, não, resolve para lá. Não, vai para lá. Aí foi apertando, porque para mim te pregar isso aqui, eu passei por tudo isso. E eu quero que você entenda que o casamento é isso. Nós não devemos expor os nossos problemas para fora, porque os que estão de fora não tem nada a ver com os teus problemas de dentro. Mas aquele que está lá dentro está observando, e a glória dele será revelada dentro da tua casa, e ele tem autoridade para mudar qualquer situação que você está passando e enfrentando, qualquer dificuldade, qualquer luta. É por isso que ele está aqui hoje operando em nossa vida. Versículo 4. Meu Deus, já vai dar 9 horas. Respondeu Jesus: o que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não há de chegar, ainda não chegou. É interessante que Jesus, ele não foi indelicado com a sua mãe Maria ao responder: mulher, o que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Essa é a mesma palavra que Jesus ele vai usar com sua mãe quando ele estava pendurado na cruz, em João 19, 26. E com Maria Madalena, ao aparecer ressurreto dentro os mortos, em 20:13. Dessa forma, longe de ser uma palavra descortês e grosseira,
era um título de respeito. É interessante que o F.F. Bruce, ele vai dizer assim, que o nosso Senhor, ao dirigir-se à sua mãe, com o mesmo termo mulher, que usou quando estava na cruz, demonstrou externa cortesia, uma vez que esse termo poderia ser traduzido por madame ou minha senhora. Então o Senhor, ele vai ser respeitoso com ela, assim como ele foi na cruz, assim como ele foi com Madalena ao vê-lo ressurreto. Então é interessante a forma que o Senhor vai atendê-la. E a Bíblia vai dizer que ela vai tomar uma atitude inesperada, porque quem vê o Senhor responder ela desta forma, não compreende o próximo versículo. Vai dizer, o Senhor respondeu ela. E sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. É difícil compreender esse versículo quando a gente vê a resposta no outro. A gente vai entender que o Senhor disse não, e ele não disse não, ele só disse, ainda não é chegada a minha. É aqui que eu quero entrar com você, porque tem coisas que não é o não de Deus, tem coisas que ainda não é o tempo de Deus. O não de Deus é diferente do tempo que ainda não chegou. O não de Deus é não, mas o tempo que ainda não chegou é Ele dizendo, ainda não é hora, mas vai chegar a hora. Ainda não é o tempo, mas vai chegar o tempo. E aqui eu quero... Porque ele está doendo, porque queremos que ele resolva logo, porque queremos que ele trate logo. E muitos de nós não sabemos lidar com isso. Com o que, pastor? Com o tempo. Muitos de nós não sabemos lidar com essas circunstâncias. Mas o que Jesus vai falar para ela é o seguinte: eu trabalho de acordo com as ordens que me foram dadas. Já eu que foi decretado que tudo que acontece em nossas vidas, o Senhor está no controle de todas elas. O Senhor está no controle de todas elas. E por que eu digo isso? Porque muitos de nós não sabendo lidar com os problemas, não sabendo lidar com as circunstâncias, nós queremos o já de Deus, nós queremos o de repente de Deus, nós queremos o agora de Deus. E Deus não opera de acordo com as nossas circunstâncias. Deus não opera de acordo com o nosso tempo. Tu acha que Deus vai mudar ele de hoje para amanhã? Porque tem gente que vai ligar o milagre. Deus transformou água no vinho, por que não vai transformar ele de hoje para amanhã? Porque o maior milagre de Jesus aqui não é transformar água no vinho,
é mostrar que um novo tempo estava se iniciando, é mostrar que Jesus estava ali iniciando o tempo da graça sobre a vida deles e dizendo: eu estou firmando uma nova aliança com vocês. E que Ele é o Senhor da nossa vida. Oh, Jesus. É interessante que nós vamos perceber isso aqui, que com Jesus nós precisamos obedecer prontamente às ordens dele. Eu quero que você entenda que dentro dessa situação não é você quem manda é ele. Dentro deste problema não é você que diz o que ele faz, é ele que diz o que você deve fazer e tem que fazer. Nós temos que estar atento às suas ordens. Nós temos que estar atento àquilo que Ele fala. Nós temos que estar atento àquilo que Ele direciona. Por quê? Porque depois que Maria dá ordem, ela vai dizer: e sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que Ele mandar. O texto vai dizer: ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. E disse Jesus aos serviçais: enche os potes com água, e encham até a borda. Então ele diz: agora levem um pouco ao encarregado da festa. João ele vai descrever de uma forma tão gloriosa, que ele vai pegar os vasos que eram usados para as purificações antes do alimento. E isso aqui tem uma grande representação, porque eles tinham que lavar a mão para poder se alimentar. E nós vamos ver que o Senhor vai pegar essas talhas, encher de água e vai transformar em vinho. Vai pegar essas talhas da purificação, mandar encher de água e vai transformar em vinho. E eu quero hoje trazer uma palavra para a tua vida. Eu quero hoje trazer uma palavra para a tua história. Quem aqui está preparado para viver algo novo? Não, eu vou repetir. Quem aqui está preparado para viver algo novo? Eu vou repetir de novo. Quem aqui está preparado para viver o melhor do Senhor em sua vida? Senhor, Ele vai mostrar algo interessante, de uma forma cristocêntrica. As talhas vão representar o Antigo Testamento, e o vinho vai representar o Novo Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança. E o que é que isso tem a ver, pastor? Tem a ver que nós não estamos mais ligados aos legalismos, a ter que cumprir algo para ter algo. E aqui eu quero chegar. Aqui neste lugar você nunca vai ver ou precisar ter que pagar algo para obter algo. Por quê? Porque Cristo para nós é suficiente. Tem lugar que você vai aí, eles pedem dinheiro para libertar teu filho, dinheiro para libertar teu marido, dinheiro para operar não sei aonde, dinheiro para te dar mais dinheiro. Interessante. É campanha atrás de campanha. E é Jesus mostrando: vocês não necessitam de mais nada a não ser eu. É isso que eu quero te despertar hoje, igreja. Despertar a quê, pastor? A entender que Cristo é suficiente para operar naquilo que está faltando sobre a sua vida. Cristo é suficiente para agir naquilo que acabou na sua vida. Vá aos pés dele, leve aos pés dele e espere o tempo dele, que você viverá o milagre de Deus na sua vida. Transformar em vinho. Oh, aleluia. Eu não sei o que você está passando, fica de pé. Eu não sei o que você está vivendo, mas Cristo é suficiente para resolver isso. Cristo é suficiente para operar em cima das suas dores. Cristo é suficiente para operar sobre a sua vida. Cristo é suficiente para agir sobre a tua casa. Cristo é suficiente para operar. Eu não sei você, mas essa noite eu quero que Deus opere sobre a minha vida, que Cristo opere sobre a minha vida. Oh, aleluia. Quantos aqui querem receber o toque do Senhor? Oh,
Eu quero que você levante as suas mãos para os céus junto comigo. E eu quero te convidar a viver algo hoje diante do Senhor. A tua casa será tocada, a tua família será tocada, teus filhos serão tocados. Em Jesus Cristo. Cristo é suficiente para operar sobre a tua vida. Cristo é suficiente para agir sobre a tua casa. Cristo é suficiente para operar sobre você. Cristo é suficiente para agir sobre a sua vida. Espírito Santo de Deus, só você que foi tocado por esta palavra, só você que foi tocado por esta palavra